E aí, pessoal, meu nome é Gabriel e hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a inflação, a dívida bruta, os juros de Portugal. Então, a inflação basicamente é o aumento dos preços dos bens e serviços, e é um índice interessante para analisar o poder de compra da população, de certa forma, né? Já que, baseando-se na inflação, a gente pode ter uma noção do quanto de produtos e serviços que a população pode comprar ou não. A dívida bruta basicamente é a soma de todas as dívidas de um governo, e geralmente a gente compara ela, faz uma proporção dela em relação ao PIB, justamente para saber o quão pagável são essas dívidas, e é uma maneira de passar mais credibilidade ao mercado, sabendo se o governo vai ou não honrar os seus compromissos, né? E por último, a taxa básica de juros, que basicamente é um índice que pauta as outras taxas do mercado, e é uma maneira utilizada pelos governos para controlar a inflação e estimular a economia. Agora uma análise da inflação de Portugal, mais especificamente. E é possível perceber uma inflação relativamente controlada, mas com alguns picos ou vales, né? Em 2008 e 2021 para 2022, né? Que foram justamente os anos da crise imobiliária nos Estados Unidos, em 2008, onde os imóveis perderam muito valor, e aí os bancos começaram a restringir o crédito, né, para evitar a inadimplência, e aí com as pessoas consumindo menos, houve deflação, né? Tinha muita oferta e pouca demanda, e aí os preços, não só dos imóveis, mas da economia como um todo, reduziram, por isso houve essa queda na inflação, chegando a gerar até uma deflação. E aí no período pandêmico, ou pós-pandêmico, né, logo após a pandemia, houve um grande aumento na inflação, justamente por conta da redução da oferta, né? Algumas cadeias de produção, a economia como um todo teve que reduzir sua atividade, e aí acabou gerando esse aumento na inflação do mundo todo, em Portugal. Que é justamente o período que a gente está vivendo agora no mundo, né? Com juros altos, e aí os países decidindo se vão baixar ou não. E a gente vai ver um pouco melhor como está Portugal em relação aos juros. E eu também faço um apontamento interessante, que a inflação total versus a inflação setorial, né? Então eu boto que a inflação total se refere ao aumento médio de todos os bens e serviços. Já a setorial ela vai se referir a uma área específica. E aí é interessante entender que um aumento de 5, 6, 7%, 8%, como chegou aí em 2022 em Portugal, pode não parecer tanto, mas se a gente for analisar por setor, e aí eu coloquei inflação anual de Portugal de produtos alimentares e bebidas não alcoólicas, chegou a 12%, né, nesse período, e em outros, como vestuário e calçado, apesar de ter tido aumento, né, que ele está vindo de uma sequência de deflação, mas ele só chegou a 1%, então, a depender da onde foi essa inflação setorial, por mais que a inflação total não seja tão grande, muitas vezes ela pode afetar bastante a população, a depender do setor que foi mais atingido por essa inflação, né? Agora fazendo a análise da dívida bruta de Portugal e comparando com outros países, né? Primeiro só Portugal. E a gente observa um cenário um pouco semelhante à da inflação, né? Não exatamente pelo aumento ou diminuição, mas pelos efeitos da crise de 2008, né? Então, até a crise de 2008, a inflação de Portugal estava relativamente controlada, mas logo após ela, a gente percebe um grande aumento da dívida do país. E isso se deu especialmente porque o governo, justamente para manter a economia aquecida, então houve um certo financiamento do governo na economia para salvar, né, as empresas e a economia do país. Além do que, o PIB do país também sofreu uma recessão, então essa proporção dívida-PIB aumentou bastante, né? A dívida aumentou com o aumento do financiamento do governo à economia, e o PIB diminuiu. Então essa proporção dívida-PIB fez com que crescesse bastante. E aí nos últimos anos Portugal tem tentado reduzir essa dívida, mas aí novamente veio a pandemia, novos problemas de financiamento do governo, né? O governo precisava de um certo assistencialismo durante a pandemia para salvar, para não deixar a população em calamidade. E aí houve um aumento da dívida, mas o governo tem tentado diminuir, tanto que logo após a pandemia houve certa redução da dívida. E aí eu faço a comparação com alguns países, né? Eu escolhi a Estônia, a zona do euro, né? Não exatamente o país, mas todo aquele bloco que possui euro.
o que utiliza euro como moeda, né? E com a Grécia. Eu escolhi a Estônia justamente por ser um país com uma dívida PIB muito baixa, justamente por ter um governo muito rígido em relação a questões fiscais. E isso produziu uma diferença média em comparação a Portugal aí, de mais de 80%. E é interessante de ver como um país de um mesmo bloco econômico podem agir de maneiras diferentes em relação a juros, dívida e outros aspectos da economia. E aí tem uma comparação com a zona do euro. A gente vê que Portugal, nos últimos anos, tem apresentado uma dívida maior do que a zona do euro, mas como eu disse, o governo tem tentado reduzir essa dívida PIB e tem se aproximado, tem convergido cada vez mais a uma dívida PIB próxima da zona do euro. E eu também trouxe a Grécia, que já é outro extremo, né? Teve diversos problemas em relação à dívida, que há alguns anos havia declarado que não conseguiria honrar com as dívidas a zona do euro, justamente por ter gastado mais do que arrecadava durante anos, e aí produziu essa dívida enorme, mas eles têm tentado reduzir nos últimos anos, e eles estão mais estáveis ao que eram alguns anos atrás. Então, basicamente, Portugal tem tentado reduzir a sua dívida, e historicamente ele é um país que, apesar de ter uma dívida acima da zona do euro, não teve grandes problemas como a Grécia em relação à dívida PIB. Agora, falando um pouco sobre os juros de Portugal, primeiro eu vou fazer uma breve explicação de como como os bancos no geral decidem aumentar os juros, né? Eu vou utilizar uma explicação disponibilizada pelo Banco Central Brasileiro, que regula e define a taxa Selic, que basicamente é a taxa básica de juros, pelo menos no Brasil, né? Em Portugal tem outro nome. Então a imagem mostra, né, que os juros cobrados nos financiamentos, empréstimos e cartão de crédito ficam mais altos. Isso acaba reduzindo o consumo, né? E com isso há uma queda na inflação, né? Porque menos gente consumindo com a demanda menor e a oferta se mantendo, então acaba que a inflação cai. E o Banco Central, como eles mostram aí, pode também reduzir a taxa de juros para estimular a economia, né? E agora a análise da taxa de juros de Portugal, mais especificamente, né? Eu separei 3 momentos mais específicos. O início dos anos 2000, a crise imobiliária em 2008 e a pandemia, né? Então, o contexto para ter havido um aumento, né, no início dos anos 2000, ou logo antes dos anos 2000, né, foi justamente para a entrada de Portugal em 99, né, a zona do euro, para começar a adotar o euro. Então, foi necessário que houvesse uma certa estabilização da economia e da moeda, e aí houve esse aumento, chegando a próximo de 5%. E aí em 2008, com aquele processo de deflação que eu expliquei na parte de inflação, né, houve uma redução da taxa de juros justamente para estimular a economia e recuperar, né, a economia do país. E aí houve sucessivas redução na taxa de juros, justamente para estimular a economia. E aí veio a pandemia, o governo tentou manter essa taxa de juros baixa mesmo durante a pandemia, mas aí pós-pandemia, como aconteceu em praticamente todo mundo, houve um processo muito grande de inflação, e aí o governo também, o Banco Central Europeu, né, não o governo de Portugal, né, mas o Banco Central Europeu decidiu aumentar a taxa de juros para controlar a inflação, que é justamente o momento que a gente vive hoje, de taxa de juros relativamente alta para a Europa e para outros países também, né. E aí eu faço a comparação com alguns países. Eu começo com o Brasil, que possui a taxa Selic, né. Então, no mesmo período analisado, pode-se perceber que a taxa de juros no Brasil é bem maior, justamente pelo Brasil ter tido diversos problemas de inflação nos últimos anos e por ser uma economia emergente. Então, acaba que sempre se tem um receio de problemas grandes de inflação, como ocorreram nos anos 80 e início dos anos 90. Eu também trouxe o Reino Unido, né, que mesmo tendo saído da União Europeia em 2020, apresenta uma taxa de juros bem semelhante. E é interessante analisar, né, como por fazerem parte do mesmo continente, do mesmo contexto, de certa forma, os países apresentam uma certa semelhança na taxa de juros.
E por fim, eu trouxe o Japão, que justamente por ter tido diversos problemas de deflação nos últimos anos, ele tem tido uma taxa de juros próxima de zero e teve taxa de juros negativa por muitos anos. Agora ele aumentou um pouquinho a taxa de juros, está um pouco acima de 0%, mas ainda assim é uma taxa de juros bem baixa, e é interessante ver como um país em uma situação econômica completamente diferente toma uma atitude em relação à taxa de juros muito diferente da de Portugal. Bom, meu nome é Miguel e eu vou falar um pouco sobre a parte do PIB, tanto total quanto o per capita, e fazer uma análise dele temporal e de suas variâncias. Discutir a importância dele para Portugal e tudo mais. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dizer o que é o PIB, né? Tanto o PIB total quanto o per capita. Então, como está escrito bem aqui, o PIB ele é uma soma de todos os bens e serviços finais produzidos de um país, estado ou cidade. Isso aqui pode ser uma região, toda região fechada que você delimitou, você vai avaliar como é que funcionam as transações, como é que o capital está funcionando lá dentro. Então, na verdade, o PIB é uma análise de fluxo de capital, tanto o PIB total quanto o PIB per capita. E qual a diferença entre eles dois? O per capita é basicamente o PIB total dividido pelo número de indivíduos daquela região que você delimitou. Mas como para Portugal, isso aqui ela é interessante. Na verdade, para Portugal, a gente consegue avaliar a composição desse PIB. Aqui tem algumas informações, justamente desses gráficos, que são gráficos típicos de análise de PIB. E eles mostram aqui em quadro quadrado uma porcentagem do que cada ação, serviço ou qualquer coisa que faça o capital transitar está dividido em relação a todo o PIB total. Então, aqui no caso de Portugal, segundo esse gráfico aqui, a gente tem que carros eles são 7,08% do PIB de Portugal. Em algumas dessas informações a gente consegue sintetizar isso e analisar como, bom, 67% da contribuição do PIB de Portugal é feito por serviços, 22,6% de indústrias e 2,6% de agricultura. Isso que a gente já tem que Portugal realmente não quer saber de agricultura. Ele foca em seus serviços e a gente pode analisar isso ao longo do tempo para ver como é que essa composição foi mudando. Mas o problema é que o PIB ele não dá uma ideia de como o capital está sendo disperso nessa região que você delimitou. Então, na verdade, ele consegue dizer, bom, tem tanto fluxo de capital, tem muita gente comprando isso, tem muita gente fazendo tal serviço é lucrativo, tal serviço não é, mas ele não diz, bom, e desses indivíduos que eu considerei, por exemplo, o PIB per capita, como é que está o capital dividido em relação a eles? Né? Porque o PIB per capita ele considera que o capital vai estar dividido por todo mundo, mas geralmente não é assim, né? Então, ele traz essa desvantagem, mas ele também dá, ainda assim, uma estatística. Então, ele é mais uma estatística complementar de você avaliar e de você estar procurando uma certa informação típica. Mas, como é que pode ser essa análise de tempo do PIB? E aí a gente geralmente vai usar tabelas. Então, essas tabelas aqui foram tabelas selecionadas do século XXI. Elas dão informação de como o PIB foi mudando ao longo desse século e da variância dele. Disso aqui a gente não consegue muita coisa, né? Mas a gente sabe que, bom, a gente viu que o PIB de Portugal, de 1990 e de 2010, é realmente discrepante. Isso aqui pode ser também muito por causa da tecnologia de metrificação desse tipo de coisa, que não é muito certo, não é muito fácil de você metrificar isso e entender que certo serviço está demandando esse valor e certo outro aquele valor. Mas ainda assim a gente consegue ter um parâmetro legal até para poder comparar países, que é justamente o que a gente vai fazer. A gente vai comparar países que têm PIBs elevados, países que têm PIBs baixos, países que têm uma qualidade de vida alta, uma qualidade de vida baixa. A gente vai ver se tem uma relação entre esse PIB, como é que é o PIB per capita, por exemplo, nessa relação, e se vai refletir de forma drástica para a gente. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma tabela que mostra a diferença entre os PIBs. Nesse primeiro caso de Camarões e Portugal, Camarões é um país que tem um PIB relativamente baixo, e Brasil, que é um país que tem um PIB relativamente alto. Dessas diferenças a gente consegue ter médias, então Portugal está a quanto de distância de PIB, entre aspas, de Camarões e do Brasil? A gente vê que do Brasil ele realmente está bem longe, né? Tem 1 bilhão de diferença, enquanto Camarões chega a mais ou menos ali 200 milhões. Então, bom, Portugal em relação a PIB não está tão longe de Camarões, mas e a qualidade de vida? É justamente um ponto que a gente já falou. PIB não dá essas informações, a gente pode cair no engano caso a gente leve somente elas em consideração. Na análise temporal, a gente pode justamente ver isso. Em comparação com os Estados Unidos, Portugal está sempre lá embaixo. Em comparação com Camarões, está sempre lá em cima. Mas a qualidade de vida de Portugal e dos Estados Unidos não é tão diferente assim. Então, o PIB realmente não influencia tanto nisso. Mas é um bom indício se a gente quiser olhar, por exemplo, como é que foi a taxa que o PIB variou durante a pandemia, já que Portugal trabalha muito com serviços. Esses serviços foram prejudicados ou não foram prejudicados durante esse momento? A gente tem uma análise disso com o PIB, que é legal para a gente poder fazer. Olá, eu sou o Igor e agora eu vou falar sobre a análise de renda e desenvolvimento humano de Portugal.
O indicador socioeconômico que nós usamos para calcular e indicar a distribuição de renda em um país é o índice de Gini. O índice de Gini se baseia na curva de Lawrence. A curva, basicamente, ela tem a proporção acumulada da população e, como eixo das abscissas, aqui na imagem nós podemos ver a proporção acumulada da população, que 0 e 1 é o total da população. E também como a proporção acumulada de renda como eixo das ordenadas. De modo que, assim, essa seria a curva de Lawrence, essa curva entre o alfa e beta, de modo que ela representa a desigualdade na concentração de renda, de modo que, à medida que a renda aumenta, também vai aumentando até chegar a 1, de modo que a renda é ocupada por toda a população. Logo, nós temos esse gráfico e, a partir dele, nós podemos descobrir a área de desigualdade, que no caso seria o alfa. E a razão entre esse alfa e o máximo que a curva de Lawrence pode assumir, quer dizer, a máxima área que essa curva de Lawrence pode obter, significa a área delimitada pelo triângulo entre a diagonal e os extremos. Logo, o índice de Gini, como ele é uma razão, ele seria dado por alfa dividido pela área do triângulo. Alfa dividido por toda a área desse triângulo. Com isso, nós podemos inferir que quanto maior o valor de alfa, mais próximo de contexto de extrema desigualdade, uma vez que cada vez maior o alfa, a curva de Lawrence vai se aproximando mais do zero aqui da distribuição de renda e mais próximo do eixo das abscissas. Com isso, quanto mais próximo o índice de Gini for igual a 1, maior vai ser a desigualdade, porque o alfa vai estar igual à área total do triângulo. Quanto menor, mais próximo de uma sociedade igualitária, representada pela diagonal, a população do país teria uma distribuição de renda, seria a distribuição de renda. Aqui nós temos a série histórica do índice de Gini de Portugal entre os anos de 2005 e 2022. Certo? No caso aqui, o nosso gráfico está entre 0 e 100, porque a gente multiplicou o índice de Gini por 100 para facilitar a visualização do gráfico, certo? Mas ainda é indicando o mesmo cálculo realizado e explicado anteriormente. Tudo bem? Então aqui nós podemos ver que, durante toda a extensão, o índice de Gini ocorreu uma redução de 5% entre os anos de 2005 e 2022. Nós também podemos verificar que teve um aumento de quase 2% nos anos de 2020 e 2021, principalmente por causa da pandemia do Covid-19, uma vez que isso afetou muito o país. E também nós podemos ver que, apesar da diminuição frequente entre 2005 e 2019, depois do ano de 2000 houve um pequeno aumento, uma vez que teve a crise da inflação de 2008, que provavelmente isso afetou o país de Portugal, que contribuiu para aumentar a desigualdade na concentração de renda. Além disso, nós podemos ressaltar que, segundo o relatório anual do Balanço Social de Portugal, realizado pela Nova School of Business and Economics, os 10% mais ricos detinham quase 8 vezes mais rendimento disponível do que os 10% mais pobres no ano de 2022. Ano de 2022, em que o índice de Gini foi cerca de 33,7 pontos percentuais. Aqui nós temos o índice de Gini nas regiões de Portugal no período pós-pandemia, nos anos de 2021 e 2022. As regiões de Portugal são essas que nós vimos nessa figura inicial. Nós temos a região norte, centro, a região de Alentejo, Algarve, a região autônoma de Madeira, a região autônoma de Açores, que são as ilhas, e a área metropolitana de Lisboa. Aqui no gráfico nós temos como o índice de Gini comportou em cada uma delas nesses 2 anos. Nós podemos ver que Alentejo foi a única delas que teve uma redução de cerca de 0,8%, enquanto que a região autônoma de Açores é aquela que existe o maior índice de Gini de todas elas em qualquer ano. E também nós temos que a área metropolitana de Lisboa foi aquela que teve o maior aumento, de quase cerca de 3% de aumento, 0,3 pontos percentuais. Aqui nós temos a comparação do índice de 2022 de Portugal, na verdade de 2021, com outros países selecionados. Tanto é que nós podemos ver que nem todos os índices são de 2021. Tem alguns que nós encontramos mais recentes e outros que são antigos, que não foram atualizados, presente no site do World Bank. Ok? Então, como nós podemos ver aqui, Portugal, ele sempre figurou, de acordo com esse índice do Instituto Nacional de Estatística do próprio país, Portugal, sempre disse que o índice de Gini de Portugal sempre figurou entre os 10 países da zona do euro com maior desigualdade de renda. E também nós temos que, segundo o World Bank, ele se encontra em quinto lugar no ranking com os maiores índices da Europa, isso no ano de 2021, certo? Então, nós podemos ver aqui, comparando ao Brasil, que Portugal se encontra a cerca de 17 pontos percentuais de distância do Brasil, que é uma posição boa, e para o país com a maior desigualdade na distribuição de renda, que é a África do Sul, ele tem uma diferença de cerca de 28,4% melhor, ou seja, mais abaixo do que a África do Sul. Também nós podemos fazer uma observação especial acerca do índice de Gini, porque nós não podemos considerar o índice de Gini para ter uma visão completa acerca da concentração de renda em um país, uma vez que ele não considera se o país é desenvolvido ou subdesenvolvido. Como nós podemos ver aqui, nós temos alguns países da própria Europa, como Reino Unido, Holanda e Eslováquia sendo o país com o menor índice de Gini da Europa. Aí nós temos a Coreia do Sul, Bangladesh, Guiné-Bissau e Portugal. Coreia do Sul, Portugal, Bangladesh, Guiné-Bissau, Suíça, eles aqui todos têm um índice de Gini muito próximo um do outro, o que indica que a desigualdade pode ser similar. Entretanto, nós sabemos que esses países aqui, até a Coreia do Sul, são países desenvolvidos. Logo, o índice de Gini aqui, provavelmente ele está indicando a desigualdade na concentração de luxo e necessidade básica. Enquanto que em Bangladesh e Guiné-Bissau, que são países subdesenvolvidos e países pobres, provavelmente esse índice está indicando entre quem não tem e tem necessidades básicas, produtos materiais básicos entre a população. Ou seja, o índice de Gini ele não fornece uma boa visão acerca de como funciona essa distribuição de renda na população em um país.
Agora nós vamos para a análise do desenvolvimento humano de Portugal. O indicador socioeconômico usado para essa análise é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Ele foi criado na década de 90 como sendo uma contraproposta aos indicadores sociais e econômicos da época, que eram principalmente, majoritariamente, econômicos, né? Ele foi criado pela Organização das Nações Unidas para servir como um indicador, um dos primeiros indicadores da qualidade de vida da população, né? E qual é a composição atual, visto que durante todo esse período, desde esses 30 anos que ele existe, ele teve diferentes composições. A composição atual trata-se de uma média geométrica que considera um indicador de expectativa de vida, representando a saúde, um indicador representando a média de educação de uma pessoa adulta e a expectativa de vida de anos de escolaridade para crianças, para representar a educação, e para representar a renda, nós temos o índice RNB per capita, ou seja, renda nacional bruta per capita expressa em poder de paridade de compra constante, para indicar a situação de renda de um país. Aqui nós temos o IDH de Portugal, o último IDH, o IDH mais atualizado, do ano de 2022, e a FC foi cerca de 0,874. Aqui nós temos um gráfico mostrando o IDH nas regiões de Portugal. Como nós podemos ver, todas elas, exceto a centro, a região centro e a região norte, teve um aumento de cerca de 0,05 pontos percentuais, 0,05 pontos no valor de seu IDH, enquanto que todas as outras regiões foram cerca de 0,04, ok? E também nós podemos ver nessa linha preta que representa o índice IDH de Portugal ao longo desse período de 2005 até 2021, que a posição no ranking que Portugal ficou mais presente foi a 40º lugar, que ela apareceu cerca de 6 vezes aqui no gráfico. Aqui já nós temos uma tabela reunindo alguns dados do Relatório de Desenvolvimento Humano de 2023, realizado pela ONU, de modo que nós temos alguns países que nós comentamos na comparação com o índice de higiene de Portugal, como Eslováquia, Guiné-Bissau, Coreia do Sul e Brasil. E nós podemos ver aqui a posição de Portugal é a 42ª, e nós temos os anos de 2005, 2010, 2015 e a época de 2020 até 2022, certo? Bem como a variação da posição na tabela do ranking entre cada um desses países, certo? Sendo a Suíça a primeira colocada com um índice de cerca de 0,967. Ok? Então a primeira coisa a se ressaltar é que na década de 00, entre 0 e 2010, Portugal teve um crescimento anual de cerca de 0,47%, enquanto na década entre 2010 e 2020 foi cerca de 0,42%. Nós também temos que Portugal ele entra no índice de desenvolvimento humano muito alto, que é entre 0,9 e o índice 1, né, que seria o índice totalitário. Assim como muitos países europeus que estão aqui, né, como a Itália, a Eslováquia, a Coreia do Sul e a Suíça. E também nós temos as outras classificações, que são classificações desenvolvimento humano alto, desenvolvimento humano médio e desenvolvimento humano baixo, certo? Depois nós vamos falar mais sobre eles. Então, a outra coisa a se ressaltar é que, em relação à média europeia e à média do mundo, Portugal ele está na frente por cerca de 0,07 da Europa e cerca de 0,0135 pontos do IDH de 2022 do mundo global, certo? Da média global. Nesse gráfico aqui, ao invés de trazer aquele gráfico mais tradicional com os índices no eixo ordenadas e os anos da abscissa, nós trouxemos um gráfico aqui mostrando o aumento, o quanto cada IDH desses países que estavam na tabela aumentou entre 2005 e 2022, né? Nós podemos ver aqui que Portugal teve um aumento de cerca de 7% entre esses anos, certo? Como parecendo assim como se fosse uma reta quase crescente, certo? Sem grandes mudanças na sua evolução, né? Então, primeiramente em relação à Europa, Portugal cresceu cerca de 7%, né? O que é um crescimento maior do que países europeus, como a Eslováquia e Itália, né? A Eslováquia é ela que no índice de higiene, ela que teve o menor índice de higiene, né? Como nós mostramos nas tabelas anteriores. Nós também temos que Portugal, mesmo com esse bom aumento, né? Ele ainda se encontra menor, abaixo dos 12% do crescimento apontado pela Europa, pela média europeia, né? E pela média global, abaixo dos 9% da média global. Com relação ao Brasil e à Coreia do Sul, o Brasil, nós podemos ver que ele teve um crescimento cerca de 2% maior do que de Portugal, né? Entretanto, nós podemos ressaltar que o Brasil, entre 2005 até mais ou menos 2014, ele teve um aumento muito brusco, até mesmo chegando a ser maior que Portugal. Entretanto, depois de 2014, ele foi se estagnando, né? Em que Portugal está quase chegando mais próximo a ele. Com relação à Coreia do Sul, ela teve um crescimento quase que igual, né? Apesar do seu índice DH ser muito maior, a posição muito maior do que Portugal em si, certo? Com relação aos países africanos, né? Guiné-Bissau e Moçambique que nós citamos, nós podemos concluir que Portugal tem cerca de 13% de diferença dos índices entre Guiné-Bissau e Portugal e cerca de 20%, né, para Moçambique. E esses dois países, eles têm um crescimento muito acentuado porque eles são países com um nível de desenvolvimento muito baixo, né? São países subdesenvolvidos, logo eles estão tendo um desenvolvimento muito tardio. Tanto é que na pandemia, no período a partir de 2020, o crescimento deles estagnou, porque eles foram muito afetados pela pandemia. Enquanto outros países desenvolvidos, eles, de certa forma, o crescimento no IDH deles continuou, porque eles não foram tão afetados, certo? Diferente desses daqui, que são países mais pobres, ok? Em relação a Portugal. Então, no geral, podemos destacar acerca da análise dos dados de países selecionados. É isso.